Uns estão preocupados em mostrar suas aventuras, outros estão preocupados em mostrar seus perfis, outros estão preocupados em mostrar suas posturas nas suas igrejas, seus cultos, outros estão preocupados em mostrar tudo aquilo que satisfaz a ele. Porém, a minha preocupação, o meu objetivo e propósito é mostrar o Evangelho ao povo. Esse é o meu propósito. O propósito pelo qual faço esse trabalho de instrução, insistindo nessas redes sociais, mandando para vocês no seu privado que eu tenho sempre postagem de vídeos, de instruções. O meu propósito é mostrar, fazer conhecido de vocês, proporcionar para vocês o Evangelho de Cristo, para que vocês conheçam, creiam e sejam salvas. A preocupação de muitos é mostrar os seus cultos, suas igrejas cheias, seus trabalhos religiosos, sua obra de caridade, seu trabalho de bondade nas igrejas, mostrar suas atividades de culto. Mas o meu propósito é sempre levar a informação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Como vão ouvir para ser salvo, crendo, se não há quem pregue? Por isso que é importante pregar o Evangelho. Porque só vai o homem encontrar o caminho dessa salvação que Deus oferece se ele ouvir e crer na informação do Evangelho. Por isso que é tão importante pregar o Evangelho. Missão essa que Jesus deu aos seus discípulos, ao qual o corpo chamado igreja tem que levar na terra, tem que cumprir na terra. O princípio da missão da igreja é pregar o Evangelho. A igreja tem que estar alicerçada em Cristo, perseverando em Cristo, para se manter nessa salvação. E depois, tem que se manter firme, constante e abundante na obra do Senhor, anunciando essa obra ao mundo, que é a pregação do Evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo. E Jesus mandou pregar em todos os lugares, para todas as pessoas. Não importa se é católica, evangélica, crente, espírita, budista, todos têm que ouvir a informação do Evangelho, para que possam ser salvas. Porque não há salvação fora de Cristo, fora da obra divina, fora do único meio que Deus enviou. E tudo isso você só tem o conhecimento pelo Evangelho. O Evangelho é que nos dá o conhecimento do caminho da salvação, da verdade de Deus, do meio por onde alcançamos a vida com Deus e temos acesso a Deus. Só o Evangelho, por onde nós podemos ter a luz de Deus, que ilumina o nosso entendimento para conhecer esse caminho, é pelo Evangelho. E o diabo ele trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos, para não ter o conhecimento dessa verdade, dessa informação do Evangelho. É por isso que o diabo trabalha, levando as pessoas a viver um evangelho anátema. Ventos de doutrinas, formulada por homens, inspirado por Satanás, por onde vai ser levado o engano para o povo, a levar o povo a desviar de Deus. Movimentos vêm de poder, de milagre, de cura, onde o diabo está enganando muita gente, para tirar o povo da verdade, do conhecimento, da verdade do Evangelho. É muita atração religiosa, é muita tarefa de culto, é muita obrigação religiosa, é muita atividade religiosa, é muita submissão e devoção ao sistema religioso, como se fosse justificado por Deus quem vive isso. Tudo isso é para tirar você da verdade do Evangelho, do conhecimento dessa verdade, para você não buscar e não ter essa informação. Por isso que o diabo trabalha dentro das religiões para fazer o povo pensar que o caminho para Deus é as religiões, porque ele coloca esses caminhos falsos,
essas portas para o inferno, onde o povo pensa que a religião é a porta para Deus, é o caminho para Deus, é o acesso a Deus, é o alicerce e o fundamento da vida com Deus. E o Evangelho não mostra isso. É por isso que o povo tem que crer no Evangelho, conhecer e ouvir o Evangelho e se converter a Cristo pelo Evangelho, para poder conhecer a verdade de Deus, o caminho, o alicerce, o fundamento, a porta, o meio, a verdade, a vida com Deus, para o homem estar em Deus, com a promessa da vida eterna, com Deus lá no céu. As religiões ensinam o povo tudo isso por meio da obrigação da devoção dentro das religiões, guardando o ritual, cerimonial, sacrifício, obrigações para ser salvo. O Evangelho não ensina isso. É por isso que é importante pregar o Evangelho de Cristo ao mundo. E o diabo tem trabalhado hoje, quantas distrações, quantas coisas criadas que tiram o povo do conhecimento da verdade do Evangelho. Quantas pessoas formadas numa vida de fé em Deus, num alicerce de areia, porque não está na verdade do Evangelho, não está sendo formada no Evangelho, não está sendo guiada pelo Evangelho, não está caminhando pela informação do Evangelho, está vivendo uma vida de regra de fé e prática, de submissão, de obediência a Deus por meio de conceitos religiosos e não pelo Evangelho, e logo não podem ser salvas. Essas pessoas continuam perdidas, porque se não for pelo Evangelho, não tem o conhecimento da verdade. A verdade que o Evangelho revela mostra-nos Cristo, tudo em Cristo. Ah, mas o povo na religião diz que crê em Cristo, mas não como o Evangelho orienta. Eles dizem que crê em Cristo, mas seguem princípios e valores que não são o que o Evangelho mostra para o homem viver e seguir para uma vida de comunhão, de santificação a Deus, com Deus. Então, é muito importante pregar o Evangelho por isso. E é isso que o diabo tem tirado do povo. Ele não está preocupado em tirar ninguém de igreja, de religião. A humanidade vive presa nas religiões e nas igrejas, porque não conheceu ainda a verdade do Evangelho, por onde pode ser liberta e salva, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, que leva o homem a nenhum lugar religioso, leva o homem a Cristo, o alvo, o centro, o alicerce da nossa vida com Deus. Amém?